Bem, dando continuidade aí ao tema da aula passada, a gente começou a trabalhar a ideia de responsabilidade extracontratual do Estado, né? Então, na semana passada a gente falou o quê? Sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Falamos inicialmente que toda e qualquer função estatal em maior ou menor grau pode ser, em determinado momento, né, objeto de uma reparação civil por parte de uma vítima, né? Então, não é só a função administrativa que pode gerar dano, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, as funções legislativa e jurisdicional também podem, excepcionalmente, gerar dano, tá? Segundo ponto que nós falamos foi sobre o princípio da solidariedade social, que fundamenta a reparação do Estado, né, por parte do Estado. O princípio da solidariedade social ou o princípio da igualdade dos ônus em cargos sociais, né? Esse princípio ele é importante porque traz a ideia de que se o Estado está trabalhando em prol da coletividade, né, teoricamente ele trabalha buscando o bem comum, o interesse de todos. Se uma ação de um agente público vier causar dano a terceiro, o Estado, de forma direta, é responsável pela indenização e, indiretamente, toda a sociedade é responsável por essa indenização. Então, por isso, o princípio da solidariedade social. Ok? Trouxemos as teorias, né? Apresentei um conceito para vocês e trouxemos as 3 teorias aí. Primeira teoria, teoria da irresponsabilidade. Em que momento era aplicada a teoria da irresponsabilidade? Estados absolutistas, né, onde existia uma confusão entre 3 figuras, 3 pessoas se confundiam como se fosse uma única pessoa. Quais eram essas figuras? O soberano, que se confundia com o próprio Estado e que era o representante de Deus na Terra. E é exatamente por essa confusão se aplicava naquele período histórico a teoria da irresponsabilidade, tendo em vista que, se Deus não erra, o seu representante na Terra, o soberano, também não erra. E se o soberano é o próprio Estado, o Estado não erra e não há que se falar em indenizações, em reparação por parte do Estado. Então, essa teoria perdurou no mundo durante muito tempo. No Brasil, enquanto Estado soberano, no Brasil nós não tivemos a aplicação da teoria da irresponsabilidade. Mesmo a época do Império, nós já não aplicávamos. Bom, com a evolução do Estado, passamos então a aplicar a teoria civilista. Foi uma evolução? Foi uma evolução. O que aconteceu naquele momento? Né? Com as revoluções francesa, revolução das antigas colônias inglesas na América, com a instalação do Estado moderno, o Estado também passa a seguir regras, né? Não só o cidadão tem regras a cumprir, mas o Estado também está debaixo de um conjunto de normas que ele deve cumprir. E dentro dessa evolução nós temos a aplicação da teoria subjetiva ou teoria civilista. A vítima que tivesse interesse em propor uma ação contra o Estado deveria demonstrar a existência de 4 elementos. 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Fato ou ato, nexo de causalidade, efetivo dano e dolo ou culpa. Apresentados os 4 elementos, né, não sendo aplicada nenhuma excludente de responsabilidade, o Estado era responsabilizado. Qual era o problema dessa teoria subjetiva ou civilista? A obrigação por parte da vítima de demonstrar dolo ou culpa. E isso, à época, era muito difícil, né? Comprovar dolo ou culpa das ações praticadas por um agente público. Hoje em dia ainda o é. Imagine 100 anos atrás. Hoje em dia ainda é muito difícil demonstrar dolo ou culpa nas ações de um agente público. Continuamos nessa evolução, seguimos então para a teoria objetiva. A teoria objetiva, qual a grande evolução real, qual a grande vantagem? É que a vítima do Estado, ela não mais precisa demonstrar em juízo
o famigerado dolo ou culpa do agente público. Tá? Então, meus queridos, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. É porque meu WhatsApp estava ligado aqui no computador, mas já desliguei, senão vai ficar apitando toda hora. Então, meus queridos, essa teoria objetiva, a grande evolução dela é justamente essa, né? Onde nós passamos a ter a responsabilização do Estado, independentemente da demonstração de dolo ou culpa por parte da vítima. Então, evoluiu, é uma teoria mais vantajosa à vítima, certo? Essa teoria objetiva, que é aplicada no Brasil a partir da Constituição de 1946, né, de lá para cá ela já era aplicada, ela subdivide, segundo parte da doutrina, em duas subteorias, que é a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. A teoria objetiva na modalidade do risco administrativo é a que é aplicada em regra no Brasil, o que nós podemos retirar da leitura do parágrafo 6º do artigo 37. Certo? Mas parte da doutrina também entende que existe a teoria do risco integral, né? Divergências, muita divergência na doutrina, tá? Não só na doutrina, como também nos tribunais. Alguns tribunais admitem a aplicação da teoria do risco integral em algumas situações excepcionais. Existe dois casos pontuais no STJ, que é admitido também a teoria do risco integral em algumas turmas. No STF ainda não se admite a aplicação da teoria do risco integral. Tá? Tem outras teorias aí que eles criaram, ou subteorias, mas o risco integral ainda não é admitido no âmbito do STF. Tá joia? Bom, paramos aí, né? Na aula passada a gente foi até aí. O que é importante? E no material que eu disponibilizei para vocês no AVA, né? Acho que está terça-feira ou segunda-feira, não sei, eu disponibilizei o material no AVA, que são os slides da pré-aula que fala justamente sobre esse conteúdo. Né? Quem teve acesso aí já? Quem já acessou esse material? Matheus, Maranhão, se já acessou? Dá um joinha aí se já acessou. Beleza? Então, quem já acessou deve ter percebido aí, meus queridos, que eu estou seguindo exatamente essa disposição. E nesse material tem 2 quadros mnemônicos interessantes, né? Um fazendo a comparação entre a teoria objetiva e a teoria subjetiva, e outro fazendo uma comparação entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Como eu disse para vocês, é a regra aplicada no Brasil. Joia? Bom, seguindo então. Ponto importante é analisar o parágrafo 6º do artigo 37. Cássia, você está com a Constituição Federal na mão aí, Cássia? Tá? Abre ela para nós, então, por favor, lá no parágrafo 6º do artigo 37, e faz a leitura para nós aí, por favor, Cássia. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ótimo, obrigado, Cássia. Perceba o seguinte, o parágrafo 6º do artigo 37 resume quase tudo que nós estamos discutindo aqui. O que ele fala? Olha, pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestadoras de serviço público, serão responsabilizadas. Então, na leitura do parágrafo 6º, fica claro que ele traz para nós 2 relações de responsabilidade. Que 2 relações de responsabilidade são essas? Primeira relação de responsabilidade, o Estado, ele é responsável em reparar o dano causado por seu agente à vítima. Então, a primeira relação de responsabilidade são essas pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadoras de serviço público. Então, elas respondem
elas respondem objetivamente. Elas vão responder, essas pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadores de serviço público, responderão objetivamente. Primeira relação de responsabilidade. Estado reparando os danos causados pelos seus agentes. E na parte final do parágrafo 6º, fica claro também a segunda relação de responsabilidade. Que relação de responsabilidade é essa? Do agente público para com o Estado. O Estado foi condenado. Sendo condenado, ele deve, né, buscar uma ação regressiva para ressarcir os seus cofres. Contra quem ele vai propor essa ação regressiva? Contra o agente público. Então, a segunda relação de responsabilidade. O agente público deve reparar o dano ao Estado. O Estado que foi condenado. Mas enquanto a Professor, Fala, Bárbara. sempre vai ser obrigado o Estado entrar contra o agente? Porque, Legal. por exemplo, uma viatura da Polícia Civil, né? Que ela não é carro normal. Aí bate no carro. Aí vamos supor, bate, tem um acidente. Aí o Estado pode entrar, assim, pode, né? Mas ele é obrigatório a entrar contra o policial que estava dirigindo? Excelente pergunta. Por quê? Conforme a gente vai discutir ainda hoje, a segunda relação de responsabilidade, que é a ação regressiva, ou seja, o agente reparando o Estado, depende de um critério subjetivo. Enquanto a primeira relação de responsabilidade é uma aplicada à teoria objetiva, na segunda não. Por isso que o final do parágrafo 6º fecha com o quê? Nos casos de dolo ou culpa. Nos casos de dolo ou culpa. Então, a responsabilização do agente é uma responsabilização subjetiva. Isso quer dizer o quê? O Estado só vai propor a ação regressiva se ele conseguir demonstrar dolo ou culpa do agente público. Ok, Bárbara? Então, não, independente, seja uma viatura caracterizada, não sendo caracterizada, independente. O que o Estado tem que verificar para propor a ação contra o agente público? Se ele agiu com dolo ou culpa. Então, a responsabilização do agente público é uma responsabilização subjetiva e não objetiva. E aí eu posso colocar, raras às vezes a gente pode colocar essa palavrinha no direito, né? Mas eu posso colocar a palavrinha sempre. Sempre. O agente público só responde subjetivamente. A ação regressiva do Estado, quando ele propor, vai ser uma responsabilização subjetiva. Sempre. Sempre. É o que está aí no parágrafo 6º, parte final, né, do artigo 37, que a Cássia acabou de ler para nós. Beleza, Bárbara? Professor, Fala, Cássia. nesse caso aí, da teoria subjetiva, ela é uma exceção, né? Porque, em regra, é a responsabilidade civil objetiva, né? Vamos lá. Legal sua pergunta. A teoria objetiva do risco administrativo é a regra a ser aplicada. Contra quem? Contra a administração pública. Nesse caso, a ação regressiva é contra o agente público. O Estado propondo a ação contra o agente público. E aí, sempre será subjetiva. Tá bom? Então, a sua pergunta é importante para a gente lembrar das duas relações de responsabilidade. Primeira relação, o Estado respondendo, reparando a vítima. Teoria objetiva em regra. Qual que é a exceção? Está lá no informativo 507 do STF. Informativo 507 do STF fala o quê? Olha, se o dano foi causado por omissão, uma omissão geral, uma omissão que não é reiterada, nós temos a aplicação da teoria subjetiva, exceção à regra, que é justamente a que a Cássia falou. Agora, por outro lado, se for uma omissão reiterada, aí eu volto para a teoria objetiva, viu, Cássia? Ok? Bom, então, o agente público será responsabilizado? Né? A pergunta da Bárbara. Ele vai ser responsabilizado? Sim. Quando? Quando ficar demonstrado que ele agiu com dolo ou culpa. Mas tem mais um detalhe aí que é uma crítica que eu sempre faço. Cássia,
Vai lá na parte final do parágrafo 6º de novo para nós. Lê a segunda parte do parágrafo 6º. Quando ele fala nessa qualidade, né, que ele quer falar no exercício da função, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Percebeu, Bárbara? Assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Certo? Na minha opinião, ficando claro, né, que o agente público agiu com dolo ou culpa, o Estado é obrigado a propor ação regressiva. Em que pese a gente saiba que na prática isso nem sempre acontece, né, Bárbara? Mas, teoricamente falando, o Estado é obrigado, tá? Ele tem que recompor o erário público, é dinheiro público que foi gasto. Então, se houve dolo ou culpa, conforme que está aí na segunda parte do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a ação regressiva será proposta, né, contra o agente público. Bom, o que mais que a gente vai tirar aí do parágrafo 6º? Quem são as pessoas responsáveis em reparar e que se utiliza, em regra, a teoria objetiva do risco administrativo. Bem, meus queridos, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público. A palavra-chave, vocês que estão aí com a Constituição aberta, é, na verdade, serviço público. Esse termo aí é chave. Serviço público. Se tiver na Constituição aberta, grifa aí. Serviço público. Por que é chave? Eu quero saber se é prestador de serviço público, o dano decorreu, é decorrente da prestação de serviço público. Se o dano é decorrente da prestação de serviço público, em regra, teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Mas vamos lá. Até como forma de rememorar com vocês o semestre passado, Direito Administrativo 1. Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Vamos primeiro às pessoas jurídicas de direito público que integram a arbitração direta. Entes federados, União, Estados, DF e municípios. Entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles são pessoas de direito público interno, prestadores de serviço público. Essas pessoas não desenvolvem atividade econômica de forma direta. Então, o que eles desenvolvem de forma direta é serviço público. União, Estado, DF e municípios. Tá? Prestadores de serviço público, como são pessoas de direito público, nós vamos aplicar aí a regra do parágrafo 6º do artigo 37. Teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Vamos para a administração indireta, descentralizada. Lá também nós vamos encontrar pessoas jurídicas de direito público interno. Descentralizadas, mas são pessoas jurídicas de direito público. Quais são? Todas as modalidades autárquicas. Autarquia é pessoa jurídica de direito público, também prestadora de serviço público. Autarquia não desenvolve atividade econômica, desenvolve serviço público. Segundo grupo, fundações. Nós temos as fundações autárquicas, que são as fundações públicas de direito público, que são prestadoras de serviço público. E nós temos as fundações de direito privado, chamadas de fundações governamentais. Mas elas são de direito privado. Então nós temos as fundações públicas de direito público, fundações autárquicas. Terceiro grupo, as associações públicas, que são consórcios públicos de direito público. As associações públicas também são pessoas de direito público. Então essas três categorias, essas três entidades da administração indireta, são pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviço público. Então, vamos responder de que forma? Com base no parágrafo 6º do artigo 37. Quais são as discussões que nós teríamos aí? Primeira discussão, que merece atenção. Fundação pública de direito privado. As fundações governamentais.
E aí nós já chegamos no outro grupo de pessoas, né? As pessoas de direito privado. Mas as fundações governamentais podem desenvolver atividade econômica? Não pode. Qual que é a atividade objeto das fundações? Atividade social, ou seja, serviço público. Então, as fundações governamentais, mesmo se tratando de uma pessoa jurídica de direito privado, respondem de que forma? Com base no parágrafo 6º do artigo 37. Vão responder, então, de forma objetiva, na modalidade do risco administrativo em regra. Até aí, meus queridos, eu só estou rememorando com vocês. Vocês já sabem que eu vou aplicar a teoria objetiva do risco administrativo. São pessoas de direito público, pessoas de direito privado. Por que eu pedi para vocês marcarem a palavra, o termo prestadora de serviço público? Aí vem o PEGA. O PEGA está onde? Nas empresas estatais. Empresa estatal, entidade que compõe a administração indireta. Pessoas de direito privado. Só que elas prestam, em regra, serviço público ou atividade econômica. Percebeu onde está o peguinha? As empresas estatais, tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, eu vou ter que fazer a seguinte pergunta. O dano foi causado por um empregado público, né? Mas essa empresa pública, ela estava prestando serviço público ou desenvolvendo atividade econômica? Se ela estava prestando serviço público, artigo 37, parágrafo 6º. Só que a gente sabe que nas empresas estatais, não é regra prestar serviço público. A regra é desenvolver atividade econômica. E aí eu vou pedir auxílio à Cássia de novo, Cássia. Pode fazer a pergunta antes. No caso, um exemplo dessa explicação seria as concessionárias, tipo a Enel? Ainda não. Ainda não. Sabe por quê, Cássia? As concessionárias é uma forma descentralizada de prestação de serviço, mas não são integrantes da administração indireta. Elas são contratadas pelo poder público. A gente vai chegar nelas. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. A gente está falando de empresas estatais. Empresa pública e sociedade de economia mista. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Furnas S.A. Tá? Então, o que a gente tem que perguntar? Essas empresas estão prestando serviço público ou desenvolvendo atividade econômica? E aí, né? O dano foi causado na prestação do serviço público ou no desenvolvimento da atividade econômica? Se foi causado dano na prestação de um serviço público, segue o parágrafo 6º do artigo 37. Mas e se não foi? Se é atividade econômica pura, vamos aplicar o parágrafo 6º? Teria jeito? Não tem jeito. Por quê? Porque o parágrafo 6º, na primeira parte, é claro. Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público. Bom, mas então o que eu faço, né, com essas empresas estatais que não prestam serviço público? Elas são irresponsáveis? Não. Eu vou aplicar, e aí a Cássia vai me ajudar, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Pega lá, por favor, Cássia, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. O que fala aí o parágrafo 1º? Leia a partir do parágrafo 1º. Parágrafo 1º e o inciso 2 do parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre. É o inciso 1º? O 2. Inciso 2. O 2, né? Sim. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Parágrafo 1º, inciso 2.
Se é uma empresa estatal que presta serviço público, eu não vou aplicar. Mas se é uma empresa estatal que desenvolve atividade econômica, é justamente o inciso 2 que eu tenho que aplicar. E o que ele fala? Que essas empresas seguirão as regras do direito privado, do direito civil, as obrigações civis próprias das empresas privadas. Ok? Próprias das empresas privadas. Tá? Aí tal pega. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso. Tá? Bom, a gente vai falar sobre as concessionárias, tá? Às vezes é uma empresa estatal que é concessionária também. Por exemplo, né? A Saneago é uma empresa estatal que é concessionária de serviço público. Aí eu vou aplicar o quê? O parágrafo 6º? Vou aplicar o parágrafo 6º, porque é prestador de serviço público. Se eu não quisesse aplicar o parágrafo 6º, mesmo assim a responsabilidade dela seria objetiva. Mesmo assim seria objetiva. Por quê? Porque a lei das concessões, que nós vamos dar esse semestre ainda, fala que, no caso dessas prestadoras concessionárias de serviço público, Cássia, nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor desse serviço vai aplicar o CDC. E no CDC, qual é a teoria aplicada? Teoria objetiva. Eu mudei o foco, viu, Bárbara? Eu mudei. Mas continua sendo a teoria objetiva, mas não com base no parágrafo 6º do artigo 37, e sim, né, nas relações de consumo. Porque, conforme a gente vai ver depois, lá na frente, no final do semestre, o CDC eu vou aplicar contra as concessionárias, vou aplicar contra as permissionárias de serviço público, mas eu não aplico o CDC contra o ente federado. Se o serviço está sendo prestado diretamente pelo município de Anápolis, por exemplo, eu não vou aplicar o CDC contra o município de Anápolis. Tá? Mas o serviço está sendo prestado pela Urban, concessionária do município de Anápolis, aí eu posso aplicar e devo aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor, a teoria é objetiva também. Tá joia? Bom, e aí nós chegamos a uma terceira categoria, que é a pergunta da Cássia. Tá? E as concessionárias e permissionárias? E a concessionária de serviço público? Se você perceber na leitura que ela fez do parágrafo 6º, e eu já repeti umas 4 ou 5 vezes aqui, lá não fala que essa teoria, que o parágrafo 6º, será aplicado apenas contra a administração direta ou indireta. Ele não faz essa observação. Em nenhum momento fala que a teoria objetiva é aplicada só contra a administração direta ou indireta. Fala, ó, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público. Uma concessionária é uma pessoa de direito privado. Por mais que ela seja uma modalidade descentralizada de prestação de serviço, ela não é uma empresa estatal, que foi a dúvida da Cássia. Ela não é um ente federado, mas ela responde de forma objetiva? Sim. Por quê? Porque é uma pessoa de direito privado, prestadora de serviço público, ok? Tá a Urban aqui em Anápolis. O dano que ela causou através de um motorista lá. Responde de que forma? Objetivamente. Por quê? Porque é uma concessionária de serviço público. A Enel Energia Elétrica, que ora no estado de Goiás, concessionária de serviço público, energia elétrica, responde de que forma? Em regra, objetiva, na modalidade do risco administrativo. Outro exemplo, né, que a gente poderia colocar aqui, Triunfo Consebra, rodovias, prestador de serviço público. Teoria objetiva, na modalidade do risco administrativo, em regra. Aí, voltando um pouquinho, me lembrei aqui de uma observação que eu deveria ter feito. Quando eu falei das empresas estatais, né, falei, ó, se desenvolver atividade econômica, eu não aplico o 36, vou aplicar o parágrafo 6º, ou não vou aplicar o 37, parágrafo 6º, 37, vou aplicar o 173 para primeiro inciso 2. Eu lembrei da figura da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma pessoa de direito privado.
Uma empresa estatal, pessoa jurídica de direito privado. Mas o que ela presta? Atividade econômica ou serviço público? Serviço público em caráter monopolial. Certo? Então, os danos que forem causados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na prestação desse serviço, serviço postal, Correio Aéreo Nacional, né, que é um monopólio do Estado, a empresa será responsabilizada objetivamente, porque é prestação de serviço. Bom, então voltando aqui às concessionárias e permissionárias. Até o início dos anos 2010, tinha uma divergência entre STJ e STF. Essa divergência ela foi dirimida por volta de 2011, 2012. E que divergência era essa entre os tribunais superiores? Parte dos tribunais entendia que, para aplicar a teoria objetiva contra a concessionária ou permissionária do serviço público, com base no parágrafo 6º do artigo 37, o dano deveria ter sido causado a um usuário do serviço público. Parte dos tribunais entendia que não, que independentemente de ser usuário ou não usuário, não interessava. O que interessava saber era se o dano foi causado em decorrência do serviço público. Vou dar um exemplo que caiu na prova da OAB para vocês entenderem o que eu estou falando. Em 2012, pacificou o entendimento que não interessa, viu, Elisandra? Não interessa se é usuário ou não usuário. Interessa saber se o dano foi causado em decorrência da prestação do serviço. E uma questão que caiu na prova da OAB em 2012 foi justamente essa, 2013 foi justamente essa, ó. Na época, 2013, 2014, já era o exame unificado da OAB, tá? E aí, na segunda fase da prova de direito administrativo, a pergunta foi a seguinte. Dona Maria procura o escritório do Taliton. A Dona Maria foi até o escritório do Taliton fazer uma consulta com ele. E lá ela explicou a seguinte situação. Olha o caso dela. O filho da Dona Maria estava andando de bicicleta na rua e foi atropelado, né? Foi atropelado pelo ônibus da concessionária de transporte coletivo urbano de Goiânia. Inclusive é a cidade de Goiânia mesmo, que está lá na questão. A pergunta primeira, né? Você como advogado, seria passível de reparação? Né? Sendo passível de reparação, o dano que ela sofreu, a teoria que seria aplicada? Teoria objetiva? Teoria subjetiva? Perceba, até a divergência de 2012, o STJ entendia que não deveria ser aplicada a teoria objetiva. Por quê? Porque o ciclista ali, ó, não estava sendo usuário do serviço. Ele não estava utilizando o serviço. E para o STF, não, peraí, em que pese ele não seja usuário, o dano foi causado em decorrência da prestação do serviço. Então, aplica essa teoria objetiva. Então, naquele ano ali, 2012, 2013, eles pacificaram o entendimento na sequência que é na prova do OAB. Nesses termos, muito parecido com o que eu estou contando aqui, Alba. Então, a Dona Maria procura o escritório do Taliton, como advogado, perguntando, será que eu tenho direito de indenização? Meu filho estava voltando do trabalho e foi atropelado. Tenho direito de indenização? Né? Sendo meu direito de indenização, eu vou propor essa ação contra quem? Contra a concessionária? Professor, Fale, Cássia. no caso vai ser contra a concessionária, não pode entrar contra o Estado. Vamos falar disso agora. Não é isso? Vamos falar disso agora. Se a responsabilidade do Estado persiste, e se persiste, ela é solidária ou subsidiária? Né? Ela seria subsidiária? Vai ser subsidiária, isso mesmo, Elisandra. Subsidiária. Então, queria saber se o Estado poderia ser chamado, se poderia ter um litisconsórcio, como que seria isso? O fato é que o Estado é responsável, né, como vocês já perceberam. E, né, além de ser responsável, meus queridos, quem paga
ou melhor, quem vai ser acionado é a concessionária. E subsidiariamente responde o Estado. Então, em que pese exista divergência na doutrina, dependendo do doutrinador que você estiver seguindo, ele vai falar que é solidária, prevalece na doutrina e na jurisprudência que é subsidiária. Cadê os processualistas aí, os civilistas, para mostrar a diferença entre solidário e subsidiário, né? Tem diferença, Thalita? Tem diferença. Arthur, vai arriscar responder? Eu? É, ué. Vai não, Arthur? E aí, qual que é a Ô, diferença? professor. Qual que é a diferença solidária de solidário para subsidiário? Não vou arriscar responder, não. Então tá bom. O Matheus começou a responder aqui. E aí, Matheus? Matheus Ribeiro. Que mude a ordem? Exatamente. O que mais? Na solidária, gente, você vai chamar os dois na relação processual e os dois serão condenados. Proporcionalmente, parcialmente, mas você vai propor ação contra os dois. Já na subsidiária, você tem que propor ação contra a concessionária e se você não conseguir a reparação por parte da concessionária, aí sim você vai propor ação ou dar continuidade à ação subsidiariamente contra o Estado. Tá? O link vai cair. O link está caindo aí em menos de 1 minuto. A gente volta com o mesmo link. Tá? É só retornar. Tá bom? Caiu, volta de novo. Então, a subsidiária é justamente a modalidade que prevalece, a ideia que prevalece na doutrina e jurisprudência. Responde a concessionária. Vamos imaginar que a concessionária faliu, né? Aí, subsidiariamente, você busca o Estado. Tá bom? Vamos esperar o link cair, retornamos com o mesmo link e damos continuidade na aula por mais 40 minutos. Ou minuto longo.